Uma imensa crise econômica está em andamento, e já está batendo na porta de muitas pessoas. Ao mesmo tempo, Elon Musk está plenamente consciente e faz um alerta sobre essa tempestade avassaladora que está prestes a chegar. Em vez de ficar ansioso com essa situação, não se preocupe, pois estamos aqui para ajudar e garantir que você tenha uma ideia de como superar essa adversidade iminente. Portanto, mantenha-se firme, pois Elon Musk enxerga semelhanças entre essa situação iminente e a recente crise das hipotecas subprime em 2007. Bem, acho que é como se estivéssemos entrando em uma recessão aqui em 2023. A magnitude dessa recessão é discutível, mas acho que é pelo menos uma vida para moderar a recessão. Potencialmente, é parecido com a de 2009. Então eu acho que é sábio se preparar para o pior. Durante esse período, houve um aumento significativo em certos aspectos, proporcionando uma visão do que esperar nessa duração. Milhões de clientes se beneficiaram de empréstimos hipotecários com juros baixos, graças a reduções consecutivas nas taxas prime desde 2001. Devido à amabilidade desses empréstimos, mais consumidores desejavam adquirir novas casas, realizadas em um aumento nos preços imobiliários. No entanto, em 2005, ocorreu uma reviravolta drástica, quando as taxas de juros dispararam. Isso afetou a acessibilidade para a compra de novas casas, causando um aumento exorbitante nos preços. Os mutuários enfrentavam dificuldades para atender às exigências de custos de habitação, pois muitos pensavam nessa situação excessiva e absurda, aumentando ainda mais suas dívidas. Consequentemente, os pedidos de habitação diminuíram significativamente, especialmente entre os mutuários subprime, que se viram presos num enorme buraco financeiro. Para aqueles que utilizaram hipotecas de taxa ajustável, a crise das hipotecas subprime em 2007 tornou os pagamentos ainda mais desafiadores. A maioria encontrou dificuldades em realizar vendas lucrativas de suas casas, devido à demanda habitacional em queda. Além disso, essa situação oferece poucas chances de sucesso, uma vez que a maioria teve que lidar com perdas e enfrentar os efeitos negativos da crise econômica. Para piorar a situação, os bancos tomaram uma decisão arriscada ao interromper os empréstimos para clientes subprime, o que contribuiu para a redução nos preços e na demanda. Por outro lado, os bancos estavam inseguros, pois precisavam lidar com as perdas decorrentes das concessões concedidas, que faziam parte de seus ativos. Além disso, os bancos também enfrentaram dificuldades em rastrear esses empréstimos, o que resultou em uma paralisação nas facilidades de crédito, limitando as oportunidades de negócios e restringindo o acesso a empréstimos para clientes aguardados. Como consequência, as empresas foram divididas e tiveram que cortar despesas e investimentos. Ocorreram várias demissões que atrasaram a diminuição da produção de seus produtos devido ao desemprego dos consumidores. Então a Tesla está reduzindo o salário da força de trabalho em cerca de 10% nos próximos 3 meses ou mais. Esperamos crescer como nossa força de trabalho por hora, e assim requer uma redução na força de trabalho assalariada. E temos cerca de 2/3 por hora e 1/3 do salário. Então eu acho que tecnicamente uma redução de 10% na força de trabalho assalariada é apenas cerca de 3,5% de redução no número total de funcionários. Especificamente, empresas automotivas como Chrysler e General Motors declararam falência e estão em desespero. Foi necessário alcançar um consenso em relação ao governo parcial e sua posse, incluindo programas de resgate. Durante esse período, houve uma queda nas compras, uma vez que a confiança do consumidor caiu consideravelmente. Muitos indivíduos estavam cautelosos em relação aos seus gastos devido a emergências que morreram. A situação foi grave, e a taxa de pobreza aumentou de 12,5% para 15% até 2010. Para combater essa crise econômica, os Estados Unidos prorrogaram a Lei de Recuperação e Reinvestimento americano, por meio de procedimentos legislativos fiscalizadores pela Fed. Essa ação resultou na injeção de recursos no orçamento, visando preservar e criar empregos, bem como aumentar a segurança do desemprego por meio de redes de proteção, como Vale-Refeição. No entanto, essa lei não teve um impacto significativo na situação, pois os níveis de pobreza entre adultos e crianças aumentaram para 22%, e os Estados Unidos teve uma perda considerável de riqueza. A consequente perda do estoque teve como consequências os preços que caíram em uma margem de 57%, totalizando um valor estimado de 16 trilhões de dólares, o que é extremamente impactante. Existe um ditado que afirma que os menos favorecidos permaneceram ainda mais pobres, enquanto os mais ricos se tornarão ainda mais ricos. Isso se deve à maneira como os ricos toleram sinais de lucro, mesmo durante a pandemia econômica, enquanto as pessoas comuns e os menos privilegiados sofrem perdas.
Essa situação indica que aqueles que mais sofrem durante um período de recessão são os pobres e a classe média. Isso significa que é importante começar a economizar com mais frequência, especialmente se você pertence a essa classe social, a fim de se preparar para possíveis desastres. Então comece a viver frugalmente. Em uma história alternativa, algo verdadeiramente fascinante é que a crise econômica não teve impacto apenas nos Estados Unidos, mas também afetou profundamente outros países. Por exemplo, a Letônia previu uma queda de 25% em seu produto interno bruto. Surpreendentemente, os investidores estrangeiros que se aventuraram nas empresas norte-americanas seguiram o mesmo exemplo, tendo uma visão clara do que estava por vir. Com base em minhas perspectivas, é importante nos prepararmos para tempos difíceis que se aproximam. Agora, cabe a cada um de nós evitar ser prejudicado por essa situação, encontrando maneiras de fortalecer nossa situação financeira da melhor maneira possível. Para alcançar esse objetivo, uma estratégia viável seria iniciar uma nova empreitada, como escrever um roteiro para a plataforma Upwork ou vender itens que não são mais necessários. Além disso, é fundamental disciplinar-se financeiramente, reservando pelo menos 15% de sua renda para uma conta poupança. Essa prática ajuda a protegê-lo contra possíveis contratempos, como uma recessão econômica. Esse valor funcionaria como uma garantia mínima entre você e os desafios da vida, e não deveria ser considerado como uma reserva de aposentadoria. Elon Musk adverte que a probabilidade de ocorrer uma recessão é superior a 60%, e é importante estar preparado para o resultado mais negativo. Durante um podcast, Elon Musk afirma que a única coisa que poderia salvar a recessão, de acordo com ele mesmo, é a esperança. No entanto, é bastante sarcástico considerando que a esperança nunca foi uma estratégia viável. Então, o que ele quer dizer quando menciona esperar pelo melhor? Ao fazer essa declaração, ele se refere ao Federal Reserve, Fed, como a única esperança para evitar uma potencial crise econômica nos Estados Unidos. Tecnicamente, ele espera que o Fed intervenha e reduza as taxas de juros. No entanto, ele não descartou a possibilidade do pior cenário se concretizar, o que carrega um significado ainda mais alarmante. É absurdo pensar que a sua previsão possui uma pena tão alta, uma vez que a única fonte de esperança contraria as expectativas em relação às últimas 4 reuniões do Fed, nas quais as taxas de juros foram mantidas em 0,75%. Aparentemente, a situação não é favorável. Resumidamente, acredito que devemos abandonar a esperança, pois a tendência do Fed é seguir com o aumento das taxas de juros, visando restringir a oferta monetária. Eles estão negligenciando as consequências de suas ações com base nessa avaliação. Com base nisso, posso afirmar com confiança que a probabilidade de as coisas correrem bem é de aproximadamente 30%, enquanto a probabilidade de uma recessão é de 70%. Isso nos indica que devemos esperar uma onda de demissões no futuro. É aconselhável não colocar todos os seus recursos em uma única opção, e talvez seja o momento de buscar um plano de contingência caso seja demitido. Em relação a um plano de contingência, você pode começar a explorar maneiras de ganhar dinheiro online, usando suas habilidades. É crucial estar extremamente atento à questão da dívida de margem. Essa situação pode gerar um grande pânico, e é importante analisarmos esse cenário sob diferentes perspectivas. Uma abordagem fundamental é quando o equilíbrio financeiro de um investidor cai abaixo do valor mínimo exigido pela corretora. Isso ocorre porque o foco está na realização de investimentos, e não queremos nos expor ao pânico e precisar de uma chamada de margem. Essa chamada de margem requer que injetemos mais recursos para cumprir o valor mínimo determinado pela corretora. Em nível individual, há o risco de perdas, pois, às vezes, o mercado sofre mudanças em sua tendência devido a uma recessão econômica. O risco de recessão aumenta quando há um aumento nas dívidas de margem, como observado em casos como a Grande Recessão de 2008. É comum que não possamos simplesmente descartar uma dívida adquirida através de margem, pois ela pode ser um indicador de uma queda na economia. É por isso que Elon Musk aconselha a evitar dívidas de margem, pois elas podem ser prejudiciais tanto para o investidor quanto para a economia como um todo. Musk aparentemente traz à tona essa questão, afirmando que a recessão não é eterna, pois eventualmente haverá uma reviravolta drástica para a cura e recuperação do problema. Ele classifica a recessão como um ciclo, de forma semelhante ao modo como a recessão teve momentos de início e fim no passado. Assim, a próxima recessão também chegará e passará, embora a economia passe por um período difícil, com tudo desmoronando, enquanto o Fed, Reserva Federal, intencionalmente facilitará essa redefinição econômica. Bem, eu acredito que uma recessão seja inevitável em algum momento. Se houver uma recessão a curto prazo, acredite que seja mais provável do que não que tenha permitido.
No entanto, certamente não é uma certeza absoluta. Normalmente, ele acredita que a economia se reajustaria dentro de 12 a 18 meses. No tweet, ele mencionou que, com base em sua experiência, as empresas enfrentarão resistência em lidar com fluxos de caixa negativos durante esse período difícil antes de se recuperarem. Ele conclui que a linha do tempo sugerida por Elon indica que o melhor momento para se aventurar em investimentos ou iniciar um negócio próprio provavelmente será no final de 2024 ou meados de 2025. Embora possa parecer um prazo longo, vale a pena esperar. Ele aconselha a pausar os planos atuais e economizar qualquer dinheiro que seja recebido. Sua opinião final é polêmica, e Elon Musk expressou seus sentimentos no Twitter, aproveitando a liberdade que a plataforma oferece para afirmar que ele está orgulhoso de ver a recessão acontecer. Ele descreve alguns cartéis como tolos e afirma que é hora deles experimentarem a falência, já que estão colhendo os benefícios há muito tempo. Além disso, ele critica como a agenda de ficar em casa durante o período de cobiça promoveu a preguiça e descreve a recessão como um rude despertar que permitirá que as pessoas recuperem o juízo e percebam que nem tudo na vida virá de forma fácil. Quando o lema da ganância foi abandonado e as pessoas perceberam os infortúnios que enfrentariam ao permanecerem em suas residências, em antecipação a uma possível recessão, Elon Musk respaldou sua previsão cumprindo diversas demissões em sua empresa Tesla. Essa medida foi descrita por ele como extremamente desfavorável, uma vez que ele acabou agindo exatamente ao contrário ao se colocar no lugar de um empregador que dispensa seus funcionários, devido a uma crise econômica repentina. Agora, diante da necessidade de salvar sua empresa do pior cenário, a Tesla está se preparando para supervisionar novas demissões no setor adjacente neste trimestre, o que gera grande estresse.